Olá, irmãos, graças a paz, espero que você esteja bem. Bom, eu não sei se você tem acompanhado os jornais, as televisões. A gente tem visto uma mudança lá no Oriente Médio intensa. Acordos de paz entre Hamas e Israel. São todas coisas que, quando nós estudamos escatologia, a gente não pode deixar passar, né? A gente precisa estar com os olhos atentos nas escrituras. Eu tinha um professor que dizia isso, ó, um olho no jornal do dia, um olho na escritura. As mudanças geopolíticas que têm acontecido, elas estão apontando para um cenário que nós estamos estudando aqui. Obviamente que nosso estudo, ele é um estudo devocional do livro de Apocalipse, então não tem muitos aspectos geopolíticos, de como estão acontecendo as coisas aí fora, mas eu peço para você prestar atenção. Nós precisamos estar antenados. A história é uma maneira pela qual nós podemos ver como Deus se revela, e ainda mais estudando escatologia, e agora no interlúdio, capítulo 17, que é o interlúdio, que mostra que como fala um pouquinho da mulher montada na besta, e como os reinos, os governantes dessa época vão entregar o seu poder ao anticristo. Então vamos ler o capítulo 17. Um dos 7 anjos que derramaram uma das 7 taças aproximou-se e disse: Venha comigo, e eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que governa sobre muitas águas. Os reis da terra cometeram adultério com ela, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho de sua imoralidade. Então o anjo me levou em espírito para o deserto, onde eu vi uma mulher montada numa besta vermelha, coberta de blasfêmias, com 7 chifres, 7 cabeças e 10 chifres. Aqui eu vou fazer uma pausa. Essa mulher montada na besta, ela representa os reinos, esse mundo que está contra Jesus. E ela montada na besta significa que quem dirige ela é a besta. Essa mulher representa o que 1 João 4,4 diz: o mundo jaz do maligno. Ou seja, a estrutura mundial, em sua grande maioria, ela serve a Satanás. Essa besta é uma representação de tudo que atrai os homens para longe de Deus. Sejam as falsas religiões, sejam as falsas ideologias, sejam o egoísmo desse presente tempo, a ambição desse presente tempo, porque o diabo ele trabalha desta forma. Então essa mulher montada na besta representa, essa mulher é o quê? É onde os reis da terra é a grande prostituta, onde os reis da terra e as pessoas que não têm a marca de Jesus, elas contaminaram as suas vidas. E o texto vai dizer, tá? Então, o anjo me levou no espírito para o deserto, onde vi uma mulher montada na besta. Essa não foi uma experiência corpórea, essa foi uma experiência espiritual. E aí o texto vai dizer, a besta era vermelha, a mesma cor do dragão, né? E essa besta é o anticristo. E o anticristo, não apenas o escatológico, mas esse espírito do anticristo que está nos séculos, que leva pessoas a cometerem pecados, a perseguirem os cristãos, a viverem ideologias que não são bíblicas, a considerarem a Bíblia um livro ultrapassado que precisa ser atualizado. Então essa besta é esse sistema. Essa mulher é esse sistema em revolta contra Deus. E ela está montada na besta, ela está montada em Satanás, no anticristo. Então ele vai determinando como essa mulher, que são todas as esferas de tentação, ela vai conseguindo contaminar as pessoas. E aí o texto vai dizer, a besta vermelha era coberta de blasfêmia. Se você for olhar para a besta que sai do mar, ela também tinha palavras de blasfêmia contra o Deus. Palavra de blasfêmia, coberta de blasfêmia, e 7 cabeças e 10 chifres. O mesmo número de chifres do que o dragão, no capítulo 12, no final do capítulo 12, e o mesmo número de chifres da besta que sai do mar, no capítulo 13. Ou seja, essa aqui é muito claro que o diabo está coordenando esse mundo tenebroso que vivemos, sistema em revolta contra Deus, para cada vez mais fazer com que as pessoas se afastem de Deus. A mulher,
ou seja, esse sistema mundial de religiões, de ideologias contrárias a Deus, a mulher estava vestida de púrpura e vermelho, enfeitada com joias de ouro, pedra, preciosas e pérolas, ou seja, ela é atrativa. O sistema desse mundo, ele é atrativo. Muitas pessoas se afastam do evangelho e se contaminam com a estrutura desse mundo. Por quê? Porque essa estrutura desse mundo, ela é tentadora, ela promete alegria, e ela até dá uma alegria sazonal, uma alegria rápida, mas depois a pessoa está toda amarrada a isso, está presa a pecados, e aí fica muito mais difícil andar com Jesus. Essa mulher tem todas essas características que atraem as pessoas. Esse sistema, essa mulher representa esse sistema em revolta contra Deus. E ela tinha na mão um cálice de ouro cheio de abominações e de impurezas de sua imoralidade. Essa mulher, o que ela serve para a população que a busca, é imoralidade sexual, ideologias contra a palavra de Deus, que dizem que o homem, se ele achar que ele deve ser uma mulher, ele pode ser. São ideologias contra a Bíblia, é o ateísmo, são religiões de mistério que levam pessoas a não crerem em Cristo. Então é todo o sistema. A gente pode olhar na cultura traços dessa mulher, nós podemos olhar em ambientes acadêmicos traços dessa mulher que afastam as pessoas de Deus. Essa mulher nada mais é do que o sistema desse mundo regido por Satanás. E ela tem na testa, estava escrito um nome misterioso: Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das abominações da terra. Ou seja, o texto está deixando muito claro que Roma, por exemplo, era uma Babilônia. Eles afastavam, eles tinham culto ao imperador, eles perseguiam os cristãos. Então, serviu para Roma, serviu para o Egito. Essa mulher está presente hoje, né, levando, por exemplo, dentro da igreja, tá levando a igreja a acreditar em teologias de coaching, em teologias essas que não são apoiadas pelas escrituras. A Bíblia, os pais da igreja diziam que a Bíblia ela interpreta a própria Bíblia. Não ciências sociais para interpretar a Bíblia, não ciências psicológicas para interpretar a Bíblia. O que interpreta a Bíblia é a própria Bíblia. E o que ela diz que é pecado é pecado. E se nós queremos andar com Deus, nós precisamos entender que esse sistema em revolta, essa mulher, ela representa tudo que atrai os homens e as mulheres para longe de Deus. E ela, como diz o texto, é a Babilônia, e a grande mãe de todas as prostitutas e abominações na terra. Eu estou lendo o livro de Ezequiel nas minhas devocionais e eu vejo quanto o povo de Israel era idólatra. Eles eram idólatras na vida e idólatras no coração. E aí o texto vai dizer que ele viu que essa mulher estava embriagada no sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Tomado de espanto, olhei fixamente para ela. Ou seja, esse sistema matou Pedro, crucificado de cabeça para baixo, matou Paulo, cortando sua cabeça, matou o profeta Isaías, levando cavalos para os dois lados e ele cortado ao meio. Essa mulher, esse sistema, levou Daniel para a cova dos leões, levou Sadraque, Mesaque e Abednego para a fornalha. Esse sistema tem tentado contaminar as nossas faculdades, tem contaminado. Ela tem contaminado os grandes empresários para que eles fechem os olhos para as coisas que são necessárias e olhando só para o material, levando-os ao hedonismo, a impiedade, o número de assassinatos, a frieza na igreja. Essa mulher, que é o sistema desse mundo, tem conseguido muitos adeptos, inclusive dentro da igreja. Daí João, depois de ver tudo isso, essa mulher que matava os santos e os profetas, do decorrer dos tempos, ele ouve uma palavra. Por que você está tão espantado? O anjo perguntou. Eu lhe explicarei o mistério desta mulher e da besta que tem 7 chifres, na qual ela está montada. O anjo disse que vai explicar o mistério aqui. Lembra que Apocalipse significa revelação? Então o anjo está explicando o mistério e a besta que você viu, o anjo falando, esta está viva, mas agora não está mais. E no entanto, em breve subirá ao abismo e para a destruição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados com o reaparecimento da besta,
que havia morrido. João está dizendo que a besta tem 7 cabeças. Uma dessas cabeças, naquele momento, não, talvez a principal, a que mais se pareça com a besta, embora todas sejam, né? Então essas cabeças, ela era, não é, mas está por vir. Talvez a cabeça, uma dessas cabeças aí, a gente vai estudar mais para frente, ela seja a encarnação final do anticristo. E ela já viveu na Terra em algum período. E João diz que ela vai reaparecer mais à frente. E aí ele vai dizer o seguinte, que as pessoas que não têm os seus nomes no livro da vida do céu, estas seguirão a besta. Então, nós precisamos ter os olhos abertos, uma fé firme e estabelecida, os olhos fitos em Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé, porque o anticristo, a besta, a besta que sai do mar, a besta que sai da terra, e que é o falso profeta, e o dragão, querem que você perca a sua conexão com Deus. Eles sabem que estão condenados, que lhe falta pouco tempo, e ele quer levar o maior número de humanos possíveis para o inferno junto com ele. E aí o texto vai dizer assim, aqui é preciso pensar com sabedoria. As 7 cabeças representam os 7 montes onde a mulher governa e também estão os 7 reis. Aqui ela está falando de Roma especificamente. Roma é chamada de a cidade das 7 colinas. Então João está apontando para Roma, dizendo que naquele contexto a grande Babilônia era Roma, com todas as suas estruturas e com os seus 7 reis. Houveram mais reis, imperadores romanos, mas ele vai falar de 7 dos piores. Entre eles está lá Nero, Domiciano, Vespasiano, Tito, Calígula, imperadores romanos que afastavam as pessoas de Deus, promoviam cultos de licenciosidade a divindades romanas. Então, ele está dizendo, que vocês vão entender o que eu estou dizendo aqui. O anticristo, tá? O poder que está levando aí essa mulher, essa besta que está levando a mulher, que contamina as pessoas, é o Império Romano. É uma cidade de 7 montes. Então ele faz uma menção ao Império Romano nesse contexto. E aí ele vai dizer o seguinte, a besta que está viva, esteve viva, mas agora não está, é o 8º rei, com os outros 7, e também caminha para a perdição. Eu quero dizer para você o seguinte, que esses reis que ele está falando de reinos. Aqui já não está mais falando de Roma. Aqui ele está lembrando do Egito. Aí o Egito, ele prendeu o povo de Deus. Então foi os faraós prenderam o povo de Deus por muito tempo, 430 anos. Aí depois do Egito, vem um outro reino que, quando Israel e o Reino Norte, eles começam a seguir os Baalins, se prostituir, Deus manda a Síria, que é um reino que prende o Reino Norte, que é Israel. Depois da Síria, vem a Grande Babilônia. Então são reinos totalitários que estavam nas mãos de Satanás. Eles eram como a mulher em cima da besta. A besta é Satanás que guiava o reino do Egito, com suas mágicas, com seus rituais, ao reino da Síria, com seus deuses e divindades, ao reino babilônico, com seus deuses e divindades, e também ambos a impiedade. Aí depois da Babilônia veio o reino Medo-Persa. Aí depois do reino Medo-Persa veio o reino, então vamos lá, Egito, Assíria, Babilônia, Medo-Persas, gregos e romanos. São alguns desses reinos. E ele vai dizer que uma das cabeças desses 6 reinos, ela ia florescer em um novo momento. E Jesus usa uma fala de um desses reinos que foi o pior de todos, que foi o reino depois de Alexandre o Grande, que a gente chama de os Seleucidas, depois da Grécia lá, vem os Seleucidas, e eles dividiram em 4 generais o espólio de Alexandre o Grande. E ali surgiu um rei chamado Antíoco Epifanes. O Antíoco Epifanes, ele era um rei
que ele fez? Ele pegou o templo de Salomão e ele fez uma estátua a Deus e mandou sacrificar porcos. Jesus chama ele de abominação da desolação e mostra que o anticristo final vai ter uma característica muito parecida com ele. Então o George Lade ele vai dizer que com essas 7 cabeças, dessas 7 cabeças, vai sair o 8º rei, ou seja, ele vai estar conectado mais com uma dessas cabeças, que de acordo com o sermão profético, ele vai chamar de desolação da assolação, que é um termo que é usado para Antíoco Epifanes por Daniel. Ou seja, no fim dos tempos, o anticristo vai vir dessa linhagem desses 7 reis. Ele vai ter toda a maldade de todos eles, mas também ele está mais ligado a uma dessas partes da cabeça que é Antíoco Epifanes, conforme George Lade disse. A besta que está viva, olha lá, mas agora não está mais, é o 8º rei, ou seja, provém dos 7, ó, e como os outros 7, também caminha para a destruição. Então, isso é um contexto importante. Então, o anticristo ele vai vir com a força da soma de todos esses reinos que foram contra Deus. Esses reinos, eles são a grande prostituta. E quem leva essa grande prostituta pelas costas é a besta, que é o próprio espírito do anticristo. Então, por isso, esses reinos foram todos anticristãos, foram todos anti-Yahvé, foram todos... Por quê? Porque eles eram controlados por essas forças do mal. E o texto vai dizer o seguinte: os 10 chifres da besta são 10 reis que ainda não subiram ao poder. Aqui é uma coisa que a gente precisa olhar para a geopolítica atual. Existem projetos, hoje existe o G12, o G20, e existe o projeto do G10 na ONU, onde os 10 grandes governantes vão estar juntos lá, os 10 grandes países vão estar juntos, e o texto vai dizer que no futuro muito próximo, o diabo já está preparando os governantes para passarem o seu poder para a besta que sai do mar, ou seja, um governo único, totalitário, muito semelhante à Síria, muito semelhante ao Egito, muito semelhante a Roma, né? Aliás, Roma é um elemento muito próximo disso. Aí o texto vai dizer: os 10 chifres da besta são reis que ainda não subiram ao poder. Lembre-se que isso aqui está sendo escrito no ano 90 depois de Cristo. Serão nomeados para os seus reinos por um breve período para reinarem com a besta. Então, essa besta aqui já é o anticristo, é a besta que sai do mar. E esses 10 reis que ainda talvez já estejam no poder, eles têm um objetivo. Eles estão lá com um único objetivo, de transferir o seu poder, né, esses 10 reis, à besta. O texto vai dizer: e concordarão em entregar o seu poder e autoridade à besta. Quando você ver que a ONU ou os muitos reis dessa terra concordarem que tem um rei, um homem que vai exercer poder totalitário, ou seja, não vai ser só presidente de um país, mas vai ter um conglomerado de países e ele à frente, pode suspeitar. Juntos eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis. E com ele estarão os seus chamados, escolhidos e fiéis. Aqui, nesse momento da grande disputa, não tem disputa de poder. O diabo vai perder, os seus reinos, os seus governadores vão perder. Mas o que acontece? O mundo está preparando-se para dar o poder a Satanás. Na verdade, as plataformas estão todas postas já. Nós temos aí alguém, o que eu falei para vocês, né? Hoje nós temos o governo americano fazendo um acordo de paz, coisas que há 10 anos, 8 anos, 6 anos ou há um ano atrás era impossível, entre Hamas e Israel. Então, esse governante que vai surgir aí, ele vai ser fascinante, a ponto dos 10 governantes do mundo, os 10 maiores governantes do mundo, passarem todo o seu poder para ele. E aí o texto vai dizer: e em seguida o anjo me disse: as águas que você viu, onde a prostituta governa, representam multidões de nações, de todas as nações e de todas as línguas. Quando a Bíblia vai falar a besta que saiu do mar, está falando da besta que saiu de muitas nações. Olha o texto: as águas que vistes, onde a prostituta governa, representam as nações de todas as línguas, e todas as nações e todas as línguas. Ou seja, ele vai sair do meio do povo, ele vai sair do meio das pessoas. E aí o texto vai dizer: a besta de 10 chifres que você viu,
odiarão a prostituta. Chega um momento, tá? Que Satanás, que é muito ingrato, ele vai lá, a prostituta é o quê? É tudo que ele usou para enganar as pessoas. Vai chegar um momento que ele vai rasgar toda essa roupagem religiosa, e ao meu ver, aqui é grifo, Juliano, ao meu ver, isso vai acontecer quando as religiões do mundo se unirem para dar a Satanás o título, a besta que sai do mar, o anticristo, o que ela precisa, e nesse momento ele acaba com todas as religiões, com todas as ideologias que ele queira, ou algumas ele vai deixar, e ele vai fazer o quê? Ele vai deixar esse sistema, o texto vai dizer, e eles deixarão nua, comerão sua carne e destruirão com fogo. Ou seja, isso que é uma metáfora para falar o seguinte: vai acontecer algo terrível com essas nações que ajudaram o anticristo. Porque ele vai usar até depois descartar. E aí o texto vai dizer, porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. O C.S. Lewis dizia que o diabo é o diabo de Deus. Então quando ele estiver fazendo isso, no fim das contas, o feitiço vai virar contra o feiticeiro. E o texto vai dizer assim: e a mulher que você viu, representando essa grande cidade que governa sobre os reis da terra, ela será destruída. Esse sistema todo será destruído. O diabo usou o sistema, mas no final ele vai destruir todo esse sistema, porque ele é mau, porque nele não existe bondade, porque nele existe extrema ambição. Ele quer ser o único, ele não quer religiões, ele quer ser o único Deus. Ezequiel capítulo 18, Isaías capítulo 14 diz que ele tentou assentar no trono de Deus e ser glorificado como Deus. E esse é o objetivo dele, levar pessoas ao inferno com ele, porque ele já sabe que está condenado, mas ao mesmo tempo ele vai destruir essas pessoas que ele usa. Isso a gente pode ver em muitas situações de muitas empresas usadas por Satanás, empresas, telecomunicações, que ele expôs. Quando ele não precisa mais, ele despedaça, ele joga fora, e eu quero te dizer que o nosso Deus nunca faz isso. Por isso nós precisamos estar preparados. Quando a gente vê um cenário de um líder crescendo demais, e os outros grandes líderes, talvez os 10 líderes, ou os 12, ou a representação dos mais poderosos do mundo, darem poder a esse líder, lembre-se, está muito perto da segunda parte da grande tribulação, onde o anticristo vai perseguir todas as religiões que não falam que ele é o Deus. E que você e eu possamos estar preparados, porque em algum contexto, em algum momento, isso vai acontecer. Que Deus te dê ciência e sabedoria, em nome de Jesus.